Se f é uma função real dada por f de x igual a 2 menos cosseno de 4x, então é correto afirmar que... Então, eu tenho uma função, e essa função é cosseno, e eu quero analisar qual dessas aqui seriam a alternativa verdadeira. A primeira diz, será que o gráfico f intercepta o eixo do x? Será que o f de x é menor ou igual a 3 e f de x é maior ou igual a 1 para todo x pertence aos reais? Será que o f de x é menor do que 2, menor ou igual a 2 para todo x pertencente aos reais? Será que ela é menor do que 0? Será que ela é maior do que 3 meios para todo x pertencente aos reais? Então, primeiramente, nós vamos analisar esta função e vamos verificar quais são as informações que a gente consegue a partir daqui, tá? Só para a gente ter uma noção do que nós estamos calculando. Então, fazendo um esboço disso aqui. O que é que nós estamos querendo saber? Então, aqui nós temos o x e aqui nós temos o f de x. Como é uma função cosseno, então ela vai ter mais ou menos um comportamento assim, ó. O que eu estou querendo saber? Eu estou querendo saber, na verdade, o que ele está pedindo é o seguinte. Será que vai cortar o eixo de x, a função? Quais são os valores que serão atribuídos aqui, ó, para f de x? Ou seja, em que intervalo isso está acontecendo? Tá? Então, nós estamos querendo saber esta informação e eu quero saber, será que ele corta o eixo de x? Muito bem. Para isso, nós vamos pegar a nossa função e vamos esmiuçá-la. Vamos verificar o que ela me diz, tá? Bem, primeiro, eu vou verificar se ela corta o eixo de x e quais são os valores que ela pode assumir, o máximo e o mínimo, tá? Para compreender o máximo e o mínimo, eu preciso compreender que esse 4x, na verdade, é um ângulo. E que eu estou achando o cosseno desse ângulo. E na sua forma mais básica que tem, a função cosseno é cosseno de x. E esse cosseno de x, eu preciso sempre lembrar que ele pode variar de 1 positivo a 1 negativo, certo? Então, são esses dois caminhos que esse cosseno de 4x ele vai assumir. Ou ele será 1 positivo, ou ele será 1 negativo. O maior valor e o menor valor possível, tá? Então, para isso, nós vamos analisar nessas duas situações, tá? Primeiro, cosseno do 4x, ou seja, o cosseno desse ângulo ser 1 positivo. Então, para isso, f de x é igual a 2 menos... Se o cosseno de 4x é 1, então, no lugar de cosseno de 4x, eu vou colocar 1. Ora, f de x é igual a 2 menos 1, 1. Esse é o valor de f de x, certo? Para a situação em que o cosseno de 4x vale 1. Agora, eu vou analisar a segunda situação. Na segunda situação, o cosseno de 4x assume o menor valor possível, que nesse caso é negativo 1. Copiando a nossa função, f de x é igual a 2 menos... Qual é o cosseno de 4x? Nesse segundo caso, o menor valor possível, ele assume o valor de negativo 1. Então, menos 1. F de x vai ser igual a menos com menos mais. 2 mais 1, nós vamos ter que o f de x vale 3. Mas o que isso significa na minha
no meu gráfico da função. Agora eu sei, por exemplo, qual é essa imagem e eu consigo determinar se ele corta ou não corta o eixo de x. Por quê? Porque se nós desenharmos o gráfico agora, nós vamos perceber que aqui nós temos os valores de x e aqui nós temos os valores de f de x. Percebam, o f de x, a imagem da função, de quanto ele vai variar? Do 3 até o 1. Então, o que eu posso afirmar com certeza? Que o máximo valor que ele vai ter é 3 e o menor valor que ele vai ter é 1. Certo? Como é uma função cosseno, então ele vai ter esse comportamento aqui, ó. Ele vai chegar ao menor valor possível, que é 1, e depois vai voltar a subir, tá? Então, esse é o menor valor possível, esse é o maior valor possível. O que nós vamos perceber? Não corta o eixo de x. Qual é a imagem? A imagem vai de 1 até o 3. Neste caso aqui, nós estamos analisando que não corta o eixo x. E segundo, que o f de x, ele é o quê? É menor ou igual a 3. E o f de x é maior ou igual a 1. Essa seria, então, a nossa resposta.